pouco mais das estruturas sistêmicas com enfoque em solução, a metodologia do foco em solução, aquilo que a gente traz de ajustar a paralaxe da nossa comunicação, em outras palavras, a perspectiva da nossa comunicação, a forma como nós vemos os conflitos. Eu vou estar com a Liane Lanzoni, já que a gente vai trabalhar junto num workshop, num curso que vamos fazer juntos. E ela já está pedindo aqui para participar naquela autorização. Só um minuto. Maravilha, hoje foi mais fácil. Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos que se juntam a nós hoje. Hoje foi mais fácil mesmo. Foi mais fácil. Aquele dia a gente sofreu um pouquinho. Com a internet aqui. E, enfim, tudo que faz meio parte. Eu estava iniciando dizendo que hoje a gente vai fazer o nosso segundo encontro. Fizemos uma live, foi na segunda-feira, né? Segunda-feira. Ela, inclusive, está no canal do YouTube do Instituto Conexão Sistêmica. Quem quiser pode assistir por lá. E hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre o nosso pano de fundo aqui, a nossa biblioteca aqui do que a gente vai falar, tem relação com o curso que a gente vai fazer juntos, né? Liane, você e eu, sobre as estruturas sistêmicas com enfoque em solução. Dias 8, 15 e 22, acertei? Sim. De maio, via Zoom, das 19h30 às 21h30. Isso também, aproveitando, vou falar disso mais tarde, mas para as pessoas que têm perguntado se vai ficar gravado, a gente vai deixar liberado 30 dias cada um dos encontros. O objetivo é que a gente consiga fazer ao vivo, porque ao vivo tem mais oportunidade de interagir, também das práticas, eventualmente, que a gente vai promover nesses encontros. Mas é isso. Então, eu fiquei de segunda para cá, também recebi aqui umas solicitações, não é uma coisa incomum, para fazer os cursos de constelação organizacional. E eu tenho explicado que a gente está iniciando uma jornada com esse encontro desse curso que nós vamos fazer em 3 etapas, né, Liane? Mostrando uma fundamentação, né, do trabalho, falando de escolas importantes para compreensão e para ampliação da visão do trabalho. E aí a gente vai seguindo. Vamos seguindo para ver onde é que tudo isso pode nos levar. E o que a gente deixou de fazer, né? Você, por exemplo, na segunda lembrou do curso que eu dei, chamado Pilares Sistêmicos, que era também uma estruturação para o trabalho individual muito potente. Isso é uma temática aí que você citou e que eu quero retomar também. Também é um ponto importante para o trabalho com a visão sistêmica, com a facilitação de modelos de constelação no setting do trabalho, no setting das organizações. Tem as suas nuances, né? Como todo lugar tem, o mundo organizacional tem a sua forma de ser, né? E as suas necessidades. Mas eu fiquei me lembrando e queria só introduzir, contando um pouco do curso que eu fiz lá atrás, inicialmente, e que foi o primeiro curso de constelações organizacionais aqui no Brasil, trazido pela Bel Rodrigues e pelo Alício Gomes. Na ocasião, eu estava começando
já tinha me interessado pela temática e estava estudando já as constelações familiares, era como os modelos eram feitos naquela ocasião. E o Alício entrou em contato comigo, me contou que eles iam promover esse curso e eu entrei também para fazer. Foi bem interessante, eu fiz concomitante, então me mostrou muito essas diferenças, né? E também a turma que veio dar, os facilitadores lá da Europa que vieram trazer, era turma de primeiríssima linha, que trabalhava em empresas, né? Então isso ajudava muito, mas cada um tinha o seu cacuete, né? O seu jeito de lidar, que vem pela sua forma do aprendizado e também para o tipo de cliente que atende, né? E lógico, lá no começo não tínhamos muito conhecimento disso tudo, né? De que também era um pouco assim. Hoje eu entendo muito como o traço pessoal faz uma diferença também no que eu chamo de paralaxe, né? Aquilo que você enxerga no trabalho. Se eu sou muito mais acostumado em processos de terapia, eu vou sempre mais estar analisando a pessoa e não a função e não aquilo que está por trás do trabalho, não o sistema e a complexidade do sistema organizacional, e vou olhar para o sistema e a complexidade do sistema pessoal, né? Então, foi muito interessante, porque eu me lembro bem de um personagem que é fantástico em toda a história do trabalho com as constelações, que é o Gunther Weber, e tinha todo mundo estava adorando, a gente começou, inclusive, os primeiros módulos eram feitos pela Christine Essen e o marido dela, que era o Michael Blumenstein, e eles trabalhavam juntos, era muito interessante, porque ela tinha visão do trabalho sistêmico, tinha todo um background já, e trabalhava em empresas, mas ele era o consultor. Então, quando eles trabalhavam juntos, era uma dança, assim, que ela ia até um ponto nas conversas, naquilo que a gente chamava da entrevista, né? E quando o assunto precisava um pouco mais do toque pessoal, ficava com ela, quando ficava para ir direto ao assunto da empresa, ia na mão dele, até que a gente conheceu um professor que chegou, que foi o Ian Jacobstan, que era aquele que tinha paralaxe para o trabalho da organização. Então ficou para a gente assim, aí tinha os comentários, né? A gente sempre tem as nossas avaliações, um olha mais para o pessoal, como é que vai trabalhar assim na empresa. Então era aquele momento mesmo do curso trazendo essas coisas, né? E o fato é que muitas vezes o que a gente acaba aprendendo é trabalhar a constelação familiar, ou seja, aquele modelo da constelação familiar no setting da empresa, no setting da escola. A escola é um outro ponto também interessante. E, por exemplo, dentro da escola, não está determinado que você vá fazer um trabalho com o aluno, um trabalho pessoal, ou com o professor, né? A não ser que o professor queira fazer isso. E na empresa, a mesma coisa, né? A pessoa se sente invadida quando a gente está conversando, por exemplo, para falar da última conversa que eu tive ontem com um cliente, falando da sociedade, né? E como uma empresa como a minha, que Glaucio e eu, que somos parceiros, somos sócios e somos um casal, né? Então, algumas questões que tem aqui, muito provavelmente, tem essa sobreposição do contexto pessoal também, claro, né? Mas quando eu estou, ou como a solicitação que veio, de uma questão entre os sócios que precisa ser ajustada, se eu for olhar para a questão do casal, não é o que ele está me pedindo, né? Então, isso cria uma coisa que eu sempre, quando falo, as pessoas falam assim, não, mas isso é óbvio, né? Mas não é tão óbvio quando a gente vai trabalhar, porque precisa ter o tal foco, um enfoque no que você quer. E aí eu chego na história do que a gente vai fazer, porque a gente precisa aprender que existe uma técnica que vê, existe uma
uma estruturação possível de fazer com as questões, uma forma de comunicação possível de fazer, e então não é que uma coisa funciona melhor que a outra, quer dizer, conhecer além daquilo que a gente pode fazer, de pegar uma constelação familiar e colocar e moldá-la com os mesmos pré-requisitos que tem no trabalho, como, por exemplo, as ordens do amor, que são ordens do relacionamento, elas vão continuar como pontos importantes, mas, porém, é a forma como a gente vai trazer. Se isso fica muito no mundo do pessoal ou não. Então, são detalhes que conhecer outras escolas, ter outros conhecimentos, outras formas mesmo, o próprio trabalho do Steve DeShazer, né, que a gente vai mencionar e vai trazer, ele começava com um processo de terapia breve. E ele é base de muitos dos trabalhos, por exemplo, das estruturas sistêmicas da escola do SIST, que trabalha também com seleção estrutural baseada no trabalho sistêmico, né? No trabalho sistêmico para organizações. Também, porque não é só isso, que é um outro detalhe. Muita gente confunde constelação de estrutura com constelação organizacional. Então, constelação organizacional é um nome que se deu, mas é trabalhar com os processos de colocação dentro das organizações. E há formatos de fazer, que pode ser um pouco mais para cá, trazendo todo o conhecimento que o Hellinger também desenvolveu, que o Gunther Weber, a partir desse conhecimento, trouxe, e que mesmo quando a gente tinha uma visão do Jan Jakob Stam, por exemplo, lá no início, de que ele tinha realmente um foco, ele não tinha muito... Ele tinha facilidade de estar focado naquilo que era colocado, mas, por exemplo, ele tinha um baita conhecimento do trabalho do Hellinger. Aliás, à época, ele tinha um Instituto Bert Hellinger da Holanda. Então, é um pouco necessário desmistificar isso, né, para a gente se soltar um pouco, abrir um pouco a visão, para ver que todos esses conhecimentos podem trazer uma amplitude no trabalho de compreensão dessa tal complexidade que existe no trabalho nas organizações e como é necessário singularizar, singularizar, que eu digo, olhar no detalhe mesmo, né? Para aquela questão, para aquele setting específico, e ampliar esse conhecimento facilita muito a gente ajustar o óculos aqui para a gente poder enxergar melhor. Eu acabei falando demais nessa introdução e queria, obviamente, ouvir você com a sua experiência do seu trabalho como consultora, conhecedora do trabalho sistêmico, bastante aprofundada no assunto que a gente vai tratar, das estruturas sistêmicas com enfoque em solução. Eu acho que você se tornou uma especialista todo aquele conhecimento que a Insa Sparrer traz no livro dela, né? E é isso. Com uma palavra para você, por favor, que eu estou aqui falando muito já. Agradeço a palavra. Na verdade, Oswaldo, eu acabei me aprofundando cada vez mais e me tornando um pouco mais conhecedora, porque, como você falou, cada um de nós tem o seu jeito, né? Tem coisas que chegam mais próximas do jeito da gente e definitivamente as estruturas sistêmicas se adequaram. Eu me adequei muito a essa metodologia. Então, de verdade, é por isso que eu acabei aprendendo bastante, e tentando dar cabeçada, botar na prática o que funciona, o que não funciona, né? Mas a ideia de você ter um contexto implícito e você focar, né,
delimitar o trabalho que vai ser feito, porque quando você bem falou, nas organizações o trabalho é muito complexo, né? Quando você tem uma organização que é uma empresa familiar, que você consegue acessar os donos, você consegue conhecer a história e você vê de verdade o que está vindo desse sistema, né, familiar para a empresa, não é fácil, mas é um outro mundo você ir para uma empresa grande, né? Eu sei que empresas grandes, pela minha experiência, também têm histórias que acabam chegando. Eu trabalhei numa empresa, muitos anos, numa empresa, não trabalhei como consultora, né, Sim. para uma empresa alemã, cujo fundador era um fundador e um melhor amigo de adolescência. Os dois criaram a empresa na garagem da casa do pai desse fundador. E esse sócio dele sempre nunca aceitou uma situação de igualdade, sempre honrou ele como sendo o fundador e o sócio principal. Bom, a empresa deslanchou, cresceu bastante, e ele começou muito jovem. Quando ele estava no meio dos seus 40 anos, ele foi buscar um cliente na estação de trem, né, que é comum nos países europeus, e ele faleceu num desastre trágico de automóvel. Então, essa é uma história que está dentro da empresa e que ela está sendo contada, né? E acabou chegando até mim. Eu tenho como usar isso, conectar no que eu vou fazer? Honestamente, não. Mas, assim, eu cito como um exemplo de que mesmo empresas muito grandes têm tragédias, né? Também tem uma outra empresa, um outro cliente cujo diretor comercial também faleceu num desastre de automóvel. Aquilo foi uma comoção e ali sim, porque estava não estava lá na fundação, mas estava aqui no contexto daquela equipe, né? Aquela equipe viveu isso, aí é diferente na hora que você vai fazer o teu foco. Mas é importante a gente pensar nesse contexto explícito que está fora, a gente faz aquele foco, o interno é onde a gente espera, e muitas das vezes, quase que 100% das vezes, é onde o motivo do problema está, né? Então, tem o interno, onde está o motivo, e tem o externo, que ainda está no contexto explícito. Então, para a gente entender isso, que a gente trabalha aqui no foco. Não dá para você... Às vezes, a demanda vem com um caminhão de melancia que derrubam em cima de você. Mas a gente, como consultor sistêmico, a gente tem que tentar entender, e para isso que é bacana usar, por isso que é muito eficiente usar essas estruturas sistêmicas, porque ajuda a gente a fazer essa delineação, ajuda a gente a entender onde está esse foco, né? Porque as informações vão chegando, e vão chegando de um jeito... o Steve DeChazer falava, tinha uma frase que eu acho extraordinária, que ele dizia: é muito difícil ser simples, né? Sim. Então, os trabalhos da gente tem que ser simples, não é simplista, simplificado, não é simples, é de tentar olhar para aquilo que realmente, para aquilo que falta, para aquilo que está acontecendo, para aquilo que é o foco, que vem com as informações que a estrutura sistêmica traz.
As empresas, você colocou bem, uma, elas têm uma relutância de lidar com metodologias que implicam em exposição pessoal. Existe isso, realmente existe. Ainda é que toda a questão do mindfulness, do well-being, né, do bem-estar, isso tenha permeado nas empresas, tem entrado nas empresas. Algumas absorveram de um jeito muito mais amplo, mas não é o que a gente vê em todas as empresas. Então, quando você fala de well-being, né, de bem-estar, e que você fala que, gente, aqui tudo tem que ser considerado, inclusive as emoções, né, os sentimentos, tudo, o ser humano inteiro. Na verdade, ainda existe muito estereótipo de que o profissional é o racional, que a gente sabe que não é, 95% das nossas decisões são emocionais, neurociência está aí comprovando isso, 5% podem ser definidas como racionais, ainda que não puramente. Então, ainda nesse contexto já de neurociência entrando também no mundo dos negócios, existe essa questão de aqui eu não tenho, eu não estou muito segura para expor a minha vulnerabilidade. Acredito muito também, Oswaldo, é uma coisa que é muito comum no ambiente organizacional. Por exemplo, questões amplas como a empresa não atingiu o alvo que foi proposto pela estratégia, né? Não é incomum acontecer. Tem vários fatores, mas tem fatores que são claros. Um dos fatores, por exemplo, ela não atingiu os alvos. Não é porque vendas não atingiu, a empresa inteira, todo mundo participa, a gente sabe disso. Vendas não é a empresa, é uma parte importantíssima, mas está todo mundo ali vendendo. Mesmo o cara que está no financeiro está vendendo, né? Está dando crédito, está aprovando crédito, está vendendo. Então, quando você vê algo do tipo alvos coletivos não serem atingidos, você começa a pensar que não existe a base da confiança para que as pessoas exponham a sua vulnerabilidade e possam dizer: eu errei, eu não fiz, não consegui, olha, eu não sei, não estou conseguindo, você pode me ensinar. Isso, né? Precisa do meio, da base de confiança. E muitas vezes, o que eu noto, quando a gente vai explorando dentro das estruturas sistêmicas, é que essa confiança ela não foi quebrada aqui nesse lugar onde a gente está explorando, né? Isso tem outras origens. E o meu trabalho de consultoria, que era olhar para aquilo, né, o trabalho técnico de consultoria, ele mudou na medida em que eu comecei a olhar para isso pensando, espera aí, a causa pode não estar aqui, e a gente sabe que muitas vezes não está, né? E olhar para isso, mesmo sem saber localizar a origem, mas aí a gente entra com o trabalho da professora Gláucia, que é a justa razão, que leva para a origem aquilo que, para a origem de verdade, né? Que
também pode ser usada nas estruturas sistêmicas. Então, eu acho que esse é o ganho que tem um trabalho de consultoria acoplado a visão sistêmica, especialmente a estrutura sistêmica, né? Sim. Eu tenho só isso que você está trazendo, né? Mostra nesse caminho de, vamos dizer assim, ensinar a utilizar esses conhecimentos para se trabalhar em organização, que é maravilhoso, né? Só ouvindo você, Iane, eu fico pensando como faltou e falta este tipo de diálogo para quem está aprendendo, porque tem 4, 5 coisas que foram saindo da sua fala aqui na minha cabeça e me lembrei de uma coisa muito antiga e de uma coisa recente para mostrar como, de fato, a gente ter, como foi a chance que eu tive também de aprender profundamente as diferentes escolas e poder juntar para fazer esse foco de maneira eficaz e também não perder, como você disse, não perder que tem algo também que influencia, para pegar o caso do acidente, né, ou de várias coisas que acontecem na empresa, mas tem uma série de, vamos dizer assim, procedimentos no trabalho, que é diferente do processo terapêutico, que você não perde o teu olho para ir para fora disso. Porque se você, como diz o ditado, se você entra na floresta buscando cogumelos, só cogumelos, você vai achar cogumelos. Né? E então, se a gente desfoca o olhar, a gente perde. E tem uma razão pela qual a gente tem que ficar nesse lugar do foco, que tem uma coisa a ver com relação sua com o cliente. Então, eu me lembro aqui de 2 situações, a mais antiga, lá quando eu estudei, que estou falando um negócio de 2003, né? Uhum. Estava nesse tal curso, o casal voltou várias vezes, né? A gente gostava muito dos 2 trabalhando e tal. E num dos módulos tinha tido uma entrada nova de mais uns participantes, que era uma coisa nova, então era um grupo muito grande, né? O primeiro grupo, que era um grupo, sei lá, 90, 100 e poucas pessoas, e que foi diminuindo com o tempo, por conta de não ter essa compreensão de como fazer. E chegou uma moça, que era uma consultora, e que ela chegou e estava sendo feita uma constelação, que começou por um assunto e os 2 conduziram de um jeito que era para mostrar que tinha uma parte que era pessoal e uma parte que não era pessoal. Né? E como é que esse jogo se dava? Então, eles estavam fazendo com o objetivo de nos ensinar. Né? A gente demorou para entender isso, mas era o que eles estavam fazendo. Tudo bem. E veio por causa da pergunta. Essa moça que chegou ali e assistiu aquilo, eu me lembrando assim, do gestual do rosto dela, o corpo, né? O corpo falando também. Ela deve ter falado, cara, que eu entrei aqui, que cinema que... Entrei para assistir um filme e está passando outro. Ela levantou a mão e perguntou, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Aí, tudo com tradução, né? Aquela confusão da tradução. E, enfim, no final, o Mihael entendeu, o que você está falando é que como é que você vai propor uma constelação organizacional? Aí ele falou, bom, eu devo dizer para você que eu nunca fiz isso. Eu proponho trabalhar com dinâmicas. Você falou disso na segunda-feira. Usou o nome dinâmicas, exercícios, aí vem na tradução do alemão para o inglês. Né? E eu fiquei contente porque desde que eu comecei a aprender constelação, eu entendi que essa forma reduzida de fazer exercícios, pequenas dinâmicas, nesse setting era interessante para dar gramática, para dar compreensão, dar geometria, como eu falo, né?
alguém entender um pouco nesse buraco, o que aparece lá, se é um quadrado, se é um losango. E isso foi muito marcante para mim, dele dizer, cara, nunca fiz isso, nem vou fazer. E aconselho vocês a não fazerem, porque não vai dar certo. E a última, e a coisa bem recente, que é da constelação que eu fiz sobre aquela questão da societária, é a última que eu fiz, que, aliás, vou fazer Você vai fazer um encontro da devolutiva que eu tive com o cliente no dia 2 de maio. E quem quiser participar é só avisar. É gratuita a participação. E aí, no final, você vai lembrar de que tinha uma pessoa que ela imediatamente levantou a mão para fazer uma pergunta e que o foco dela estava fora da bola. A bola era o que informação poderia vir do insight do cliente e que lá na origem, há 15 anos atrás, teve uma questão de ajuste societário e que aquilo ainda influenciava o bom andamento das coisas, enfim. E ficou claro que sim, e ficou claro o que era, e ficou claro como poderia ser uma proposta de resolução. Maravilha. O foco dessa pessoa, por ser a tal paralaxe, a perspectiva que a pessoa está olhando para uma coisa, o que ela enxerga naquilo, ela enxergou uma coisa e que depois o cliente me perguntou se eu achava que era a história dele ser controlador. E ele sabe que ele me perguntou, e você acha que eu sou controlador? Eu falei, cara, eu não tenho de verdade a menor condição de dizer isso para você. Eu não sou mágico, né? E eu entendi o que aconteceu, mas eu também nem sei se com o que você apresentou, enfim. O fato é de que, aí eu me lembro de novo, o Gunther era muito interessante, que ele era um senhor, né, assim, super sênior quando ele veio, né? Ele está vivo ainda, um cara fantástico, fantástico. E ainda muito atuante em outras causas hoje, mas uma pessoa linda, né, como personagem mesmo, muito amoroso, muito inteligente. E aí ele tinha umas frases assim que ele de vez em quando soltava, né? A tal história do cuidado, né, do Maslow, que ele sempre falava, se você só sabe usar martelo, você vai transformar tudo num prego, né? Cuidado com isso. E ele também, numa hora dessa, ele tinha uma frase assim, o que vocês não podem perder de vista é o cliente trazer com uma questão, chegar com uma questão e sair com um problema, na verdade, que ele usava a palavra problema, e sai com 2, 3 problemas. Você nem resolveu aquele, ainda arrumou mais um. Ele nem sabe o que ele faz, ainda virou, ele é isso, ele é aquilo e tal. Então, eu extraio dessa sua fala, Liane, uma coisa muito interessante que me deixou mais tranquilo, que nesse modelo a gente poder ter essas conversas de ajuste para o mundo prático, né? Como é que a gente pode trazer isso para o mundo prático? E é muito possível, possível. A gente tem que abdicar de algumas coisas, né? Como em qualquer situação. Em qualquer situação profissional, a gente vai abdicar algumas coisas que não estão no contexto. Se eu, sei lá, um médico, ele vai estar focado naquilo que estou pedindo para ele, vai ampliar a visão, ele vai estar buscando a saúde, não outra coisa que não aquilo. E, enfim, aí o cara pode ter uma habilidade artística e por exemplo, ser um bom profissional de estilo de se vestir, mas ele não vai entrar com esse assunto porque não tem sentido no trabalho, né? Essa ele vai guardar para um outro momento, num outro ministério. Mas eu fiquei, assim, já pensei em umas 2 coisas interessantes que na construção do que a gente vai fazer no Instituto Conexão, conjunto com algumas pessoas, você é uma parte importante nisso também, para a gente ampliar esse conhecimento do trabalho do
das estruturas, né? A gente trazer esse caldo, assim, essa possibilidade de ter esse espaço onde a gente fala de coisas práticas, né? De como fazer praticamente esse conhecimento. Muito bom. Me Isso animei. aí. Então, eu também estou sempre animada. Acho que uma coisa que também é bacana a gente falar, para quem está querendo entrar nesse mundo, né? Quando a gente chega na empresa e com esse olhar, né, já tendo esse recurso, né, essa possibilidade de olhar não só para o técnico, mas também para o sistêmico, é muito comum no início a gente ter aquele impulso de querer resolver tudo, né? Porque muitas vezes quando você começa a explorar as informações, começam a vir informações importantes. Mas, de novo, o que foi que o cliente pediu, né? A gente até consegue, tratando aquilo que ele pediu, aprofundando mais a conversa, eventualmente entender se existe a necessidade ou o desejo, né? A vontade de explorar qualquer outra coisa. Isso a gente sempre pode fazer, não de um jeito dizendo, né, as bolas de cristal. Aí você, tem aqui mais uma coisa, tem aqui, olha, apareceu tal coisa. Às vezes até no contexto isso vem, né? Aparece coisa que não é, como você acabou de citar na estrutura sistêmica que você fez para aquele sócio, né? Para aquela empresa que são dois sócios. Mas a gente vai aprendendo a segurar um pouco essa ansiedade de querer ser o solucionador de tudo, sabe? Porque também tudo tem o seu tempo, o seu momento, né? De novo, as estruturas sistêmicas, assim como as constelações, elas estão a serviço de uma ação, né? Elas não estão a serviço só da gente ficar ali fazendo o exercício e não é ali que vai. Ali vem a inspiração, né? Vem a informação importante, relevante, mas isso vai estar a serviço de uma ação. Então, à medida que essas ações são executadas, também é tudo fluido, é tudo dinâmico. Aquilo que eu estou vendo ali pode mudar com a pessoa fazendo uma ação dentro daquele contorno do foco que eu fiz, né? Então, é muito comum, eu falo isso por mim, porque quando eu entrei, né, eu já estava no mundo corporativo há 32 anos, eu entrei e eu também, pela vivência, eu enxergava, né? Ixi, olha ali tem, ali tem, ali tem. Mas para a gente, é o quanto é importante a gente se treinar, né? É um autotreinamento, é algo que é uma disciplina que você Sim. tem de ter essa calma de olhar para uma coisa de cada vez, não achar que, nossa, é super poderoso, então, nossa, olha aí, apareceu mais, vamos lá, né? Vamos fazer. Não, eu já sofri disso no começo e já vi que causa mais ansiedade do que tranquilidade. E o cliente quer essa tranquilidade. Ele nunca chama a gente quando está tudo bem. Ele chama a gente quando a casa caiu, né? Então, você vai lá e você vai chutar o que sobrou da casa que caiu, né? Então, acho que essa é uma... eu
eu tomei essa consciência no decorrer do meu trabalho e eu acho que a gente tem por obrigação ir encurtando o caminho de quem chega, né? Sim. Porque... Sim, seria muito... Eu acho isso muito bonito e senti falta, né, disso para quem tinha mais experiência no sistema, embora a experiência não era tão grande assim. Eu também vim do mundo do trabalho, sem dúvida, em algumas a experiência, né, traz, sei lá, o tipo de cliente, quando o tipo de coisa que ele fala, você já vai percebendo, e mesmo no trabalho, dentro da organização, você mas você não vai virar o fofoqueiro, nem trabalhando, né, aquele que vai ficar levantando, acho que lá, e como consultor, piorou, né? Você é um personagem de fora que vem para fazer um trabalho. Eu, a minha queridíssima amiga Tília Stingel, que tive a honra de conhecer através de uma amiga comum, quando ela veio para... Ela é brasileira e vive Mora na vivia Áustria. na Áustria, né, muito tempo, e voltou para lá. Ela ficou um período aqui, e nesse período aqui a gente fez bastante coisa, foi um período curto, a gente trouxe gente top, abaixo do Matias Wag da INSA. Ela é uma delas, ela é bastante modesta com isso, mas ela tem um baita conhecimento, é uma doutora em todas as áreas que ela trabalha. E é uma das pessoas, uma que ela trouxe, que é a Elizabeth Ferrari, que nos ensinou muito sobre a gramática das constelações, né, a parte da comunicação. E o Philip Belcredi, que é um consultor maravilhoso e tem um trabalho incrível, né, na Áustria. Ele era muito, assim, ele tinha também um conhecimento do trabalho do Hellinger, embora fosse da escola. Então ele era fora dessa fla-flu, essa coisa toda a vida. E ele tinha um enorme carinho pelo trabalho do Steve DeShazer, por toda a base que ele trouxe, e do Martin Buber também. Ele tinha um bom conhecimento, né? E ele dizia uma coisa assim, mandava uma mensagem sempre, que nós tínhamos 3 cursos, 2 ou 3 cursos com ele, né? E ele falava sempre no final: lembre-se, trabalhar com o sistêmico você tem que ser craque, né, em fazer perguntas, e um idiota de dar respostas. Que era uma forma de segurar esse ímpeto que você está falando, sabe? E olhar ali, e vai lá vai lá e mete a mão. Né? E quando tinha essas situações, né, que às vezes são criadas, para citar o exemplo dessa conversa que eu tive com esse cliente, quando ele me perguntou isso, eu falei realmente que não tinha a menor ideia, que não era mágico e tal, mas na verdade eu tive uma conversa um pouco diferente com ele. Eu perguntei para ele, o que você, se você voltar lá, lembrar do que foi comentado, e agora, de lá para cá, que passaram, sei lá, 10 dias, 7, 10 dias que a gente fez a devolutiva, por que você está me perguntando isso agora, né? Então, para um pouquinho e pensa, o que é que ficou na tua cabeça com relação a isso? E no final ele, quer dizer, eu fiz uma pergunta para ele, eu devolvi com uma pergunta, e ele me respondeu que ele tinha ficado em dúvida com relação a isso. E eu deixei para ele um conceito. Falei, olha, normalmente, quando a gente tem uma dúvida, pensa um pouco sobre isso. Dentro dessa visão mais ampliada, de tudo que está em volta da gente, uma das coisas que a gente conhece na teoria é que a dúvida pressupõe que tenha algo que você não concorde dentro de você. Pensa sobre isso e aí você vai poder explorar isso no setting adequado. Não sei se você tem
processo pessoal de mentoria. Hoje o cara tem terapia com 300 nomes diferentes, né? Então, citei uns 4 ou 5 lá que poderia ser, inclusive a terapia. E estou disponível se você quiser seguir essa conversa, mas não sem antes pensar nisso. Essa é uma forma de você manter um foco onde tinha que estar, porque se a gente começasse a falar daquilo, a gente ia perder o que tinha. Então, tem possibilidades, e esse ensinamento do Philip Belcredi, para mim, ficou muito na minha cabeça. É ótimo saber fazer perguntas. É ótimo. Perguntas empoderam, né? Perguntas, a pessoa, você empodera a pessoa a lidar com aquilo que é dela, né? E não vai você dar respostas. Dar respostas. Porque a gente acostuma, né? O trabalho, lógico que traz uma ampliação da visão, né? Faz parte desse trabalho e também faz parte da curiosidade no início de ser assim. E aí eu também tive chance na convivência com gente muito interessante, não só com a capacidade de ensinar, como capacidade de dar exemplos de vida. Eu me lembro de 2 situações, sempre me lembro de situações para contar no mundo prático. Nós estávamos fazendo um curso, foi o primeiro curso, eu já conhecia a Úrsula, mas foi o primeiro curso que ela deu para o Instituto, né? Nosso primeiro módulo, tinha toda uma atenção grande, né? Porque a gente estava trazendo algo novo, de um formato novo, né? Que basicamente dizia a respeito a não só ver fazer, como pôr a mão na massa. Então, tinha naquele evento, primeiro que a gente fez, tinha colegas que tinham mais experiência do que eu, depois me confessaram, Oswaldo, eu nunca facilitei, assim, dessa maneira. E ela incentivou logo de cara. Ela explicou, fez uma vez e pôs a gente para fazer, né? Então, na hora do almoço, saiu todo mundo meio tonto e entrou uma senhora num restaurante, uma senhora bem senhora mesmo, com o cabelo vermelho e azul, que lembrava um personagem de um filme que estava passando. Só lembrava, porque acho que o personagem tinha um cabelo branco e preto. Mas aquilo chamou a atenção de todo mundo, né? E ficou aquele mal-estar, todo mundo olhando para aquilo, em vez de comer, enfim, se olhar para a comida. Tinha gente que estava pegando a comida, porque era um super buffet, né? E, sei lá, atrás, vai, minha filha, anda aí que eu tenho hora. Então. Aí ela chegou para mim, ela estava do meu lado, ela falou assim, sabe, Oswaldo, como é que a gente pode sair, né? O jeito que ela fazia sempre, sair disso que está em volta, né? De todos nós aqui. Eu não faço a menor ideia. Estou aqui tentando comer para ver se a minha cabeça vai para outro lugar. Ela falou, olha para ela e pensa assim, para quem ela fez isso? Né? Por quê? Para quem? Nossa. Sabe? Na hora, assim, veio. E uma outra vez eu lembro também com a Karen Schubert, ela tinha dado uma aula sobre irmãos, e aí surgiu uma pergunta e quando é gêmeo, né? Sempre pensa em alguém que faz aquela pergunta. Qual é a história de quem nasceu primeiro? E quando é gêmeo, né? Sempre tem. E aí ela falou mais do que a pergunta, explicou um pouco características e tal. Aí saímos, fizemos um grupo de quem podia estar junto, né, para jantar, e óbvio, né, pela lei do destino, sentou um casal com gêmeos, né? Coitado. Aí todo mundo ali para descobrir quem é que tinha nascido primeiro ou era o segundo, né? Porque ela lembrou a gente que primeiro nasceu um, depois nasceu outro. Você é gêmea, sabe disso, né? Não dá para nascer junto. Não. E aí tava aquela coisa que todo mundo não conseguia desviar o olhar. Daí ela falou assim, sabe, Oswaldo, o que seria muito legal, né? Já que a gente veio confraternizar e relaxar um pouquinho, porque o assunto de irmãos sempre é muito pesado. Né? Independente de ser gêmeos ou não, sempre é pesado. E aí
falou, se a gente pudesse olhar para essas crianças e ver a beleza mesmo. A beleza que inclusive, eu me lembro na convivência com rabinos, que eu gostava de perguntar no início coisas sobre o sistêmico para rabino, padre, né? Uhum. E que uma vez um rabino me falou que essa é uma coisa muito linda, né? E, por exemplo, gêmeos de gêneros diferentes, que é meio como uma bênção de Deus, né? Assim, uma coisa profunda e bonita. Então, olhar para lá, ver a beleza, lembrar disso, você sai daquela coisa, coitado das crianças, todo mundo secando, os dois recebendo lá um monte de olhares sem saber o que é, todo mundo curioso para tentar descobrir quem Secando. nasceu primeiro, secando os dois. Então, tem mais isso também, né? Que independente de qualquer coisa, quanta coisa que a gente aprende junto, em que pode ajustar a pergunta, ter um conhecimento de poder olhar para os lugares com outro olhar, né? Um olhar que tira esse peso da ansiedade de a gente ter um conhecimento e, e, e porque a gente pode errar. Eu vi recentemente um assunto e estou falando de medicina de alto grau, com gente altamente capacitada, que pulou aquele modelo que os médicos fazem já de bastante tempo, que é, vai fazer um exame, sei lá, apontei, estou sentindo que meu remédio de pressão, não sei, estou meio achando que já não está super estimado. Sei. Em função do trabalho pessoal que eu venho fazendo, com experiência somática, blá, blá, blá. A médica, legal, foi super. Se você tem essa sensação, vamos levá-la em consideração. Vamos fazer um mapa. O tal do exame, de ficar lá 24 horas com aquela porcaria. Nossa, aquilo é um horror. Sem Aquilo dormir, é né? um Que aquilo é um horror. horror. É. E aí, a gente tem algo para dizer. Em outros casos, né, como casos assim, coisas mais sérias, tumores e tal, às vezes a pessoa se arvora, né, por dizer a minha avó, a dar um palpite antes disso e de repente erra na mosca. Né? E Normalmente, quando eu causa vejo isso aí, um e causa um problema estrago. Né? sério, né? Então, dentro da empresa também, quando a gente leva o foco já é disperso para as coisas, né? O foco tenta ficar naquilo que é o objetivo da empresa, nas tarefas, tal. Mas esse foco daquilo que vai acontecendo entre o tal do in-between, né? Ele é um foco que não tem clareza, não tem a tal geometria que eu falo. Não. E ainda se você põe mais tempero nisso, mas aí tem aquela relação ali, aquilo ali, aí você põe mais confusão, né? E perde bastante do sentido do trabalho. Mas, enfim, eu acho A que chance de convergir depois é é difícil, porque você difícil. abre, mas você tem que convergir, né? Então, eu acho que o trabalho sistêmico das estruturas, né, que é o que a gente está falando, em função do que a gente vai fazer, ele tem muito mais para ajudar a ajustar isso. E é óbvio que no início a gente passa por aquele momento de achar que tudo virou prego, mas faz parte, a gente só tem que abandonar isso. Né? E lembrar com o que tempo abandonar. lembrar que nós somos donos das respostas e o cliente é o dono. Nós somos donos das perguntas e o cliente é o dono das respostas. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Então, quero lembrar para quem assistiu, está assistindo e quem vai assistir depois, tanto aqui no YouTube quanto no YouTube, não, tanto aqui no Instagram, quanto depois que eu vou colocar no canal do YouTube do Instituto Conexão Sistêmica, que já tem a primeira conversa que eu tive com a Liane segunda-feira. Lembrar que vale a pena assistir, também a de segunda, super. Nós vamos dar um curso das estruturas sistêmicas com esse enfoque em solução, 3 dias,
8h15, 22h, acertei, sempre Isso, olho para minha colinha certinho. aqui, das Certinho. Eu também tenho mais 19h30 às 21h30, pelo Zoom, ao vivo. ao vivo, super ao vivo. Vamos estar juntos para trazer a parte teórica e algumas práticas. E quem quiser se inscrever, está um custo super baixo, super facilitado. Pode escrever no WhatsApp, eu vou deixar o WhatsApp escrito, o meu WhatsApp, 11 982 02 40 87, eu vou deixar escrito, 11 982 02 40 87. No perfil do Instagram, tanto o meu, Oswaldo Santucci, quanto o Conexão Underline Sistêmica, que é o da Conexão, tem na bio, tem um link para vocês saberem e fazer a inscrição. E é isso. 8h15, 22h, 19h30, 21h30, Liane, que vai trazer todo o seu conhecimento, ela que é craque nesse assunto das estruturas. Comigo, vamos falar e vamos tentar trazer algumas práticas para serem feitas, ou propostas e práticas, e a partir daí ampliar, dependendo do que as pessoas vão se interessando e queiram saber mais, de onde isso saiu, tem muito mais. Tá? Então, é isso. Super obrigado. Obrigada a você, Oswaldo. Obrigada a todos que passaram por aqui, que nos ouviram, e esperamos encontrá-los lá no nosso curso, né? Encontrar todos lá no nosso curso. Grande abraço. Tchau, Abraço, tchau. Obrigado. Oswaldo. Tchau, Tchau. tchau.